Vamos que vamos, galera. Vamos começar aqui, tá? Falar esse assunto da W Torre com o São Paulo, né? Que ontem o CEO da W Torre, que é o Marcos Siqueira, detalhou, né, esse ambicioso projeto de reforma aí do São Paulo e da W Torre, parceria aí, né? Avaliada em 1,5 bi, cara. Tá? O plano prevê uma transformação completa no Morumbi até 2030, tá? Data do centenário do São Paulo aí. Capacidade ampliada para 85 mil pessoas para jogos de futebol, né? Na questão de shows, seria ainda uma capacidade ainda maior, né? Algo em torno de 100 mil pessoas, tá? Bom, vamos lá, gente. A cobertura está inclusa nesse valor aqui, tá? Teria novos camarotes, eu acho que até mais do que tem hoje, né? Bares, restaurantes e até quartos de hotéis no Morumbi. Vamos lá, galera. Pô, gente, é lógico que isso tem que ser feito com muito cuidado para não amarrar o São Paulo de uma forma que prejudique a instituição, né? O São Paulo não tem condição nenhuma de bancar um projeto desse, né? A W Torre, logicamente, teria, né, que bancar com isso. Só que, lógico, toda empresa vai querer o seu retorno. E o retorno dos caras seria o estádio sendo cedido para shows. Aí tem que tomar muito cuidado com esse conflito de agendas, né? São Paulo, W Torre e São Paulo. Enfim, gente, mas vamos lá. Falando de números, os números subiram muito, né? Porque, de princípio, a gente estava ouvindo algo em torno aí de 500 milhões sem cobertura, 800 milhões com cobertura. Agora, com cobertura já praticamente quase que dobrou, 1,5. Tá. Vamos imaginar que sem cobertura ficaria o quê? 1 milhão? Bateria a casa do 1 milhão? Eu também não vejo tanta necessidade, pelo menos o anel superior de cobertura. Mas enfim, né? Lógico, cobertura ficaria mais atrativo, etc e tal, né? Mas o São Paulo vai precisar, gente, dar esse passo. Para o São Paulo entrar em outro patamar de receitas, uma hora ou outra vai ter que dar esse passo aí, que é a reforma do Morumbi. Tá? São Paulo, logicamente, poderia trazer a público, né, para o seu torcedor o projeto que a W Torre enviou para eles. Né? O CEO da W Torre falou que já enviou para o São Paulo o projeto. Então a gente já deve ter uma maquete, alguma coisa assim, né? Alguma foto. Porra, poderia transmitir isso para o torcedor, né? O próprio clube aí, em suas redes sociais, mostrar esse projeto para ver a opinião dos torcedores. Mas lá eles querem deixar tudo restrito a eles, né? E ainda não quer ser cobrado, né? Porra, por que não traz isso a público pro torcedor? Eu acho que ficou a coisa, pô, deve ter ficado lindo, velho. Pelo que eu li, seria mantido os dois anéis, o superior e o intermediário, né? Seria demolido o térreo, que para mim hoje é o mais feio, né? Por causa daqueles puxadinhos que alguns camarotes fizeram, ficou feio demais. Seria demolido aquele térreo e esticado até a beira do campo. Tem uma questão aí também, o tombamento no Morumbi. Como que ficaria isso? Porque foi tombado, né? Será que o São Paulo teria como rever isso? Não sei, gente. Tá? Então, são muitos obstáculos para esse projeto sair do papel. Também a gente não pode esquecer da canalização do córrego Antonico, né, que passa por baixo do Morumbi, tem que terminar as obras para depois começar as obras do estádio. E tem essa questão do tombamento. Tem muita coisa que tem que ver. Porra, mas, gente, se o São Paulo quer entrar num outro patamar de receitas, vai precisar fazer isso. Né? E já imaginou 85 mil pessoas, cara, com torcida próxima ao campo? Nossa, cara, seria espetacular, né? Eu não vejo nenhum torcedor do São Paulo contra isso, cara. Eu não vejo. Eu não consigo chegar a nenhum torcedor que seja contra isso, porque se você quer entrar num novo patamar de receitas, vai ter que, uma hora ou outra, velho, reformular o Morumbi. Né? Lógico, tem que proteger os interesses do clube, tomar cuidado. Né? Mesmo porque o São Paulo não tem condição de arcar com isso. Então vamos ver aí, cena dos próximos capítulos aí, tá? Mas
o São Paulo precisa, uma hora, vai ter que dar esse salto aí. Seria muito legal essa inauguração em 2030, né? Que já que é o centenário do clube. Mas, enfim, tem muita coisa burocrática para se resolver, né? Nessa questão aí da reforma do Morumbi. Beleza, galera, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco também a gente já sabe, está cada vez mais próximo o acordo com o Marinacx, as coisas caminhando, o encaminhamento está cada vez mais próximo, e aí entrando a grana, amigo, entrando dinheiro, entrando as perspectivas novas, entrando novas sistemáticas, os caras vão trazer tecnologia, profissionais, recurso técnico, vão fazer treinamento. Cotia é aquela história, tende a ser, como aí a base do Barcelona a própria base do Benfica, que é super reconhecida em Portugal, base de clubes que fazem uma diferença extrema e absurda na formação de atletas no cenário mundial de jogadores. E falando nisso, já encaixando o assunto que é totalmente pertinente e relevante, Antony levou o Betis, e eu digo levou porque o Antony tá voando, fez gol e deu assistência contra a Fiorentina, levou o Betis pela primeira vez na história do clube espanhol a uma final continental europeia. Tem uma relevância extrema, o Antony que está aí assediadíssimo por clubes. O mais próximo que a gente ouve mais é o Atlético de Madrid, mas também eu já ouvi Bayern, já comecei a ouvir outros clubes, principalmente aqui na Europa. Isso começando de baixo, Conference, aí a gente sobe, vai para o UEFA Europa League, temos lá o Casemiro, que voltou a jogar bem, tá bem no United, tá aí, vai disputar também a final da UEFA Europa League. Se você não sabe o que esse jogo tem a ver, qual é o atrativo desse jogo, tá aí o nosso Casemiro de Cotia também, o Antony na Conference, não confunda, o Betis pega o Chelsea favoritaço, inclusive, a UEFA Europa League, que seria a Sul-Americana, vai assim, comparando desse jeito, tem o Casemiro, vai pegar o Tottenham, também é um conflito, um clássico inglês, né? Um confronto inglês, também aberto, um jogo só, jogão para a gente assistir. Vai estar aí reunindo o Tottenham contra o Manchester United e a Champions, que aí a gente tem mais jogadores com passagem pela base. E aí as pessoas estão esquecendo, eu vejo muita gente falando assim, Cotia está na final, não sei o quê. Não podemos esquecer que o nosso armênio, Mkhitaryan, que joga na Inter de Milão, passou pelas bases do São Paulo, teve um período, acho que 4 a 6 meses, se não me engano, inclusive tem muitas fotos com o Hernanes, e ele próprio fala com muito carinho da base do São Paulo. E por que vocês estão falando base? Porque naquela época a Cotia ainda estava em construção, então a gente não pode falar Cotia para Mkhitaryan, mas a base do São Paulo é feita de jogadores ao longo da história. Muitos jogadores saíram da base do São Paulo e não necessariamente saíram de Cotia. Então a gente precisa sempre lembrar isso. Cotia, por exemplo, Kaká saiu da base do São Paulo, não é Cotia. A gente vai poder falar que o Kaká foi um jogador formado na base do São Paulo. O Kaká veio antes. Então naquela época não tinha Cotia, e por causa disso diminui a base do São Paulo. O Miller, Careca não, porra. Silas, o próprio Márcio Araújo, que é diretor técnico lá, entre outros jogadores, são jogadores que saíram da base do São Paulo. Cafu, você vai pegando aí vários jogadores, você vai tirando jogadores que saem da base do São Paulo e depois acabam tendo as oportunidades lá na frente. Dá pra gente citar aqui zilhões de jogadores que foram formados na base do São Paulo, inclusive o próprio Muricy Ramalho, que passou pela base, não necessariamente Cotia. Cotia virou esse símbolo dos últimos 20 anos de referência e sucesso mundial na formação de jogadores. E mais uma vez, além do São Paulo ter o recorde do número de jogadores em competições internacionais europeias, em competições continentais europeias, temos também o recorde agora de jogadores do São Paulo em confrontos de competições. Temos jogadores do São Paulo em todas as finais europeias, mostrando que a base do São Paulo aí, não à toa, é uma referência mundial. Aí os caras falam assim, por que o cara vai botar dinheiro lá? Por que não sei o quê? Porque a base do São Paulo é foda, a base do São Paulo é pica mesmo. Então assim, goste ou não, pode chorar o quanto quiser, a base do São Paulo é absurda. Quem conhece, quem passou, meu filho esteve lá, jogou lá quase 2 anos, chega aqui na Europa, sabe que, óbvio, tem uma adaptação, cada jogador tem uma aclimatação diferente, tem um ritmo, mas o jogador que passa por Cotia tem qualidade, tem condição, se adaptar, se conseguir trabalhar, se mantiver, tem uma série de fatores, lesão, física, mental, cultural, um monte de coisa, o jogador ele consegue sair do São Paulo e ir para a Europa e render. Tá aí Diego Costa, do Krasnodar, que até surgiu outro assunto.
Outro dia, Zanqueta, o Diego Costa vai ser vendido do Krasnodar, o São Paulo tem 15% de mecanismo de solidariedade. Meus amigos, não existe 15% de mecanismo de solidariedade, tá? O mecanismo de solidariedade da FIFA, ele compreende até 5%, se eu não estiver errado, que é para você fazer as negociações. O que você pode manter de jogador são direitos. Lembra que o São Paulo vendeu o Antony, manteve direitos? O São Paulo vendeu o Sara, manteve mais valia em direitos. O São Paulo tem alguns jogadores, o William Gomes foi vendido, o São Paulo ainda tem 20%, são direitos. O mecanismo de solidariedade, ele contabiliza cada ano de jogador dentro do clube e aí ele vai perfazendo um percentual que o São Paulo ganha na venda de jogadores eternamente. O Casemiro está lá com seus 30 e poucos anos, se for vendido hoje, o São Paulo tem direito a mecanismo. Esse valor não é 15%, 10%, senão nenhum clube conseguiria, nem os outros. Esses valores são sempre relacionados a 0,5%, 1%, 1,5%, 2%. Ele vai indo assim, de 0,5% correspondente ao número de anos que ele passou em determinado clube pela sua formação. O São Paulo tem Militão, Tuta, que é outro jogador que está no Frankfurt, tem o Morato do próprio Nottingham Forest, tem vários jogadores que estão aí distribuídos entre os clubes, mais recentemente o Wellington, o Juan. Mas o Wellington saiu sem custo. Mas se ele for vendido do Southampton, para qualquer clube, o São Paulo tem lá 5% dele na negociação. Só para esclarecer para vocês com relação a mecanismo. Agora sim, falando de Matheus Alves, hein? Falando de Matheus Alves. Porque, segundo o André Hernan, o CSKA está de olho no Matheus Alves. Matheus Alves é um dos jogadores que subiram recentemente das categorias de base, vem recebendo oportunidades no profissional, e segundo o André Hernan, o CSKA Moscou tem monitorado e tentará a contratação do jogador. No momento, prepara uma oferta para enviar ao tricolor paulista, que é detentor de 90% dos direitos econômicos do meia. Segundo o Hernan, o valor da oferta pode atingir 15 milhões de euros, cerca de 98 milhões de reais, sendo 10 milhões de euros, ou 64 milhões de reais, fixos, mais 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, com o cumprimento de metas. Lembrando que o contrato de Alves com o São Paulo é válido até dezembro de 2028. Então, uma oferta que pode chegar aí próximo dos 100 milhões de reais. Eu falei aqui ontem mesmo, no nosso boletim da manhã. Alguém vai ter que ser vendido. Com essa situação do São Paulo, alguém tem que ser vendido. Isso, infelizmente, vai ter que acontecer. É uma necessidade. São Paulo se colocou nessa situação, as gestões anteriores, as últimas gestões, incluindo a atual, colocaram São Paulo nessa situação e não tem outra alternativa senão vender jogadores. Dentre os que surgiram, dentre os que vêm ganhando oportunidades no São Paulo agora, considerando que o Pablo Maia se lesionou e que o Pablo Maia perdeu muito valor no mercado, isso é fato, quando o jogador tem 2 lesões sérias, ele perde valor no mercado. Eu acho que o Alves é a peça que eu colocaria na frente, na lista de vendas. Por quê? É um garoto muito bom, é verdade, mas é um garoto que, na posição ali dele, tem outros jogadores que podem exercer a função, que é o Oscar e o Lucas. Então, seria a menor perda técnica para o time, pensando no resto de 2025, por assim dizer. Por isso, eu acho que o Alves ele poderia ser a primeira opção de venda. Agora, 100 milhões é o valor? Eu acho 100 milhões um valor alto. Para um jogador que chegou agora, que subiu agora, eu acho um valor alto. Então, se chegar, eu acho que o São Paulo poderia sim pensar em vender o Matheus Alves já nessa janela de meio do ano. Agora, pensando no jogador, eu se fosse jogador, é claro que não estou nessa posição, é claro que se chega uma proposta para mim gigantesca nesse momento, eu iria para onde quer que fosse. O jogador pensando em competitividade, eu não sei se o mercado russo é o melhor. Lembrando que a Rússia está desafiliada de todo mundo, né, por conta da guerra com a Ucrânia. Então eu não sei se eu, se fosse jogador, iria para o mercado russo. Mas cada um tem as suas prioridades. E a gente nem sabe se o Alves realmente gostaria de ir para a Rússia. Enfim, deixa eu ver o que vocês estão comentando. O Kaique Alves mandou, ele será bom pra caramba se for pra Rússia. Eu também não concordaria se ele fosse pra Rússia. Eu não acharia que seria competitivamente inteligente se ele fosse. Mas aí cada um tem suas prioridades e é isso. Vamos lá. O Simba mandou, o triste é que não tem como o clube barganhar muitas propostas recebidas. O mundo todo sabe que está endividado até onde não dá. Exato, esse é o problema. O São Paulo fica refém. Todo mundo sabe que o São Paulo está devendo, o São Paulo fica refém.
Aí não dá. A Mari Pavese mandou bom dia. Bom dia, Mari. Chegou agora, cenou, faz parte. Marcos Vinícius, São Paulo tem 90% do Alves. Valor baixo, porém precisa vender. É isso. O Wendel Santos vai vender, o dinheiro vai ter que ser destinado completamente para pagar dívida. O Carlos, o nosso Kaique Silva, e falou que para comprar alguém no ano vai ter que vender. Eu nem acho que tenha grande necessidade de comprar alguém, de contratar. Acho que o elenco de São Paulo, ele é, com todo mundo saudável, ele é relativamente forte. Então, do centroavante, eu acho que o São Paulo está bem servido com o André Silva e com o Ian Francisco ganhando oportunidades. Não sei se Anderson Augusto mandou, o ideal seria os 100 milhões fixos, mais qualquer por metas. Mas estamos daquele jeito, né? Não tem muito como barganhar. Ir para a Rússia é só ele pensar em dinheiro, porque não é um bom plano de carreira no futebol. Times da Rússia não disputam campeonatos internacionais. É isso. Eu também acho. Eu acharia um problema. Você ir para a Rússia enquanto jogador, né? Ainda mais nesse momento. Mas vamos ver. E a Mari já comenta aqui, seria trocar um possível futuro de sucesso pela conta bancária. Mas é isso, não tem muito como segurar. Não tem como segurar. É muito complicado. Hoje não tem como. Não tem como segurar, você precisa vender. São Paulo tem meta de vendas. E dentro dos garotos, pensando nesses três, né? Rian, Lucas Ferreira e Matheus Alves, eu venderia primeiro o Matheus Alves. Porque eu acho que o Rian, ele pode render muito dentro de campo e fora dele. O Rian, ele é um cara muito acima da média e o São Paulo pode tirar muito com ele. E o Lucas Ferreira é um cara que já chegou entregando muito também para esse time do São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo perde mais hoje se perde o Lucas Ferreira do que se perde o Matheus Alves. Essa é a minha opinião. Aí o Ian disse a pergunta, temos necessidade de comprar o Tressol de Marcos Antônio? Eu acho que não. Com o Tressol não tem necessidade nenhuma de comprar. O Marcos Antônio, com a volta do Alisson e do Pablo Maia, ele até perde um pouco de espaço, né? Mas ele vinha jogando bem. Então, talvez esse seja o reforço para esse meio de ano, entendeu? Talvez esse seja o grande reforço que o São Paulo precisa nesse meio de ano. Um cara que já está no elenco e que já mostrou que pode render. Então, eu acho que talvez o Marcos Antônio poderia ser uma compra inteligente, porque é um cara que já está adaptado ao clube. O Juan Tressol eu não compraria. Não compraria, não. Mas, enfim, essa é a informação do André Hernan com relação ao Matheus Alves, uma proposta que pode chegar aí da Rússia no valor de 100 milhões, com uma parte fixa e outra parte com relação a cumprimento de metas. Só para fechar o assunto, a Mari comenta aqui, Boni, comparando com o valor do Juan, o Alves está muito barato, mas é por isso, porque o São Paulo no mercado está exposto. São Paulo no mercado está completamente exposto, porque todo mundo sabe que está devendo. Então, ninguém vai oferecer uma bolada para São Paulo, porque sabe que São Paulo não tem nenhum poder de negociação nesse momento. Aí fica muito complicado. Enquanto não corrigir isso aí, enquanto não sanar as dívidas, a gente vai ver isso cada vez acontecendo com mais frequência. O Palmeiras está completamente saudável financeiramente, consegue vender um jovem zagueiro a preço de atacante, a preço de centroavante fazedor de gols para o Manchester City, como foi com o Vitor Reis. Situação de cada clube. Colocaram o São Paulo nessa situação. Agora a gente tem que ver isso acontecendo e não tem muita escolha. Voltou. Chegou o Gabriel Sá. Louco, tá de Jovem Pan. Olha só, estileira, hein, pai? Bom dia, meu caro Vitor Boni. Tudo bem com você, com a nossa audiência? Seguinte, entrei aqui, estou na prévia dos comentários da Paulista Cup, que da Jovem Pan, né? Cup. A nossa querida Paulista Cup aqui. Então, entrei do outro CNPJ, mas só para passar alguns pontos quanto a essa situação do Matheus Alves, né, que foi noticiado aqui no nosso boletim da manhã. De fato, o CSKA, então, sondou com essa possibilidade de oferta, seriam 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros condicionais a metas aí, então, a oferta que deve chegar aí para o São Paulo nos próximos dias. Eles já deram esse ok para o staff, né, do Alves, e aí deve chegar para o São Paulo nos próximos dias / próximas horas. E aí, Boni, quando você fala dessa oferta, você fala de um clube que vai precisar de forma notória, de forma já pública, vender essa temporada no meio do ano. Então vai precisar fazer alguma venda o São Paulo. Pode ser que seja esse negócio aí do Alves,
mas neste momento, pelo que eu tenho de informação, o São Paulo não tem muito interesse nesse molde de 15 milhões de euros, sendo que apenas 10 são fixos, né? Então pode esperar chegar uma oferta um pouco melhor aí, que seja 15 milhões fixos, mais um valor em metas, tal, para tentar consumar essa venda. O fato é que São Paulo vai precisar vender, e aí talvez não seja apenas um, né? Talvez São Paulo precise vender 2 aí, jogadores para essa janela, e aí vai ser um ponto de ser muita preocupação. O Maia já era uma venda considerada quase que certa, né? Então, quase certo que o São Paulo iria vender o Maia. Ele teve uma lesão que acho que tira um pouco esse mercado. Talvez saia Alves e mais um, né, Boni? A gente vai tentando aí também, claro, dosar a expectativa do torcedor, mas o fato é que o Alves é um nome que sim tem essa possibilidade aí de venda, e aí o CSKA Moscou vai fazendo esse movimento aí para tentar tirar o meia do São Paulo. Eu acho baixo o valor, Boni. Acho que dá para chegar em uns 20 milhões de euros aí, ou 15 fixos mais 5 em metas. Acho que dá para chegar aí pelo menos em 20. Aí seria uma venda já assim, satisfatória, e aí por óbvio você não é uma linha reta, né? O Alves, ele apresenta oscilações naturais de um jovem, mas também apresenta boas partidas, né? Então a gente está sempre no risco quando fala de um cara da base, de um jovem que vem de Cotia. Hoje, dos 3 que vieram da Copinha, o menos usado é o Rian Francisco, mas esse é o único que eu não venderia nesse momento. Para mim, ele e o Lucas Ferreira não são, assim, não estão à venda para essa janela, porque acho que no fim do ano, cara, eles vão estar valendo muito mais, caso tenham sequência, caso tenham mais tempo de jogo, o Rian principalmente. Mas eu vejo que o Alves pode ser uma venda, assim, cara, até considerada pelo clube, mas é um pilar importante também no meio do campo. Ele vem jogando, ele vem conseguindo participar, e por 10 milhões de euros fixos apenas eu não venderia, Vitor Boni. Eu também não venderia o Rian Francisco, não. Até o Anderson Augusto fala aqui, uma pergunta aí. Hoje o Matheus não estaria mais valorizado até que o Rian, porque ele vem jogando em outro... Não, perdão a ignorância. Eu acho que sim, tá mais valorizado. Mas o que o São Paulo tem potencial de venda com o Rian é muito maior do que o do Alves, né? O Rian é um cara completamente diferente de tudo que a gente está vendo por aí. Então o Rian é uma joia mesmo. Eu também não venderia, não. Eu acho que o Alves é o que menos traria prejuízo técnico para o São Paulo nessa sequência de temporada. Você falou aí sobre o São Paulo, informação importante sobre o São Paulo não entender como ideal esse formato, com 10 milhões fixos e 5 por metas. Também acho que não é, mas é isso que a gente estava falando aqui, estava conversando com o pessoal aqui no chat. São Paulo hoje está exposto completamente no mercado. Todo mundo que vai negociar com o São Paulo sabe que o São Paulo está completamente endividado. E aí entra aquele ponto, né, Boni? Entra aquele ponto, né, que você falou, poder de, assim, cara, barganha, e acho que é muito isso também. Pega o Palmeiras, por exemplo, cara, ele não precisa vender o moleque hoje para pagar a conta de amanhã, né? Então isso dá mais poder de você escolher ofertas, o mercado também entende que vai precisar pagar um pouco mais para liberar aquele garoto. O São Paulo, por sua vez, né, por mais talentoso que seja o Alves, por mais talentoso que seja o Lucas Ferreira e o próprio Rian Francisco, tem essa urgência, entre aspas, de venda, né? Então a gente espera que faça bom negócio. Eu não tenho muita expectativa nisso, mas a gente fica com essa esperança, com esse fiozinho de esperança, pelo menos. Que pode ser boa aí para muita gente, tá? O Igor Vinícius, como eu já tenho vindo aqui no canal alguns momentos, né? Falando sobre esse assunto, ele não deve de fato renovar o contrato dele. Pode ser que o Igor Vinícius saia do São Paulo já no meio dessa temporada, tá? Se aparecer uma proposta que é difícil, né, isso deve facilitar aí a saída dele. Já no meio do ano, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça do São Paulo no final da temporada, tá? E com isso o Mike deve ganhar oportunidades, o jogador da base aí que é muito bom e muito melhor do que o Igor Vinícius. Então é uma notícia boa, né? Porque o Igor Vinícius, a gente vê que até o Zubeldia não vem escalando ele com uma certa frequência a mais, né? Perdeu espaço e tal. E logo aí deve arrumar um outro rumo para ele. E um inscrito aqui do canal perguntou para mim sobre um jogador chamado Hylon Tong Jr. Eu até achei que era pegadinha, né? Mas falei, cara, eu vou dar uma pesquisada e ver sobre esse atleta, né? Daí eu fui ver e esse jogador está no São Paulo desde o início desse ano, desde 2025. Ele é um norte-americano, é um jogador que vem se destacando nas redes sociais, com as suas habilidades e tal. Real Madrid já olhou com carinho para esse atleta e, pelo que parece, ele chegou até a passar pelo Palmeiras, teve um momento ali no Palmeiras. E ele está no São Paulo. É um jogador jovem de 13 anos, pessoal.
E é uma promessa aí, né? É um futuro craque, talvez, né? Muitas pessoas já elogiando esse atleta. A página Aspirantes Tricolores levou também até uma publicação de uma foto dele assinando o contrato com o São Paulo, tá? E ele está no São Paulo. Esse atleta está em Cotia, treinando em Cotia. A gente não sabia disso, né, cara? É legal, né? Um norte-americano. Eu fui até entrar até no Instagram dele para dar uma olhadinha. É esse aqui o perfil dele, pessoal. E tem alguns lances, né? Vamos dar uma acompanhada aqui, ó. Esse garotinho aí, cara. Habilidoso, liso, ó. Pedalada, olha só. Passando o pé em cima da bola. Olha a qualidade do moleque. Moleque bom de bola, hein, ó. Norte-americano, meteu uma caneta. Olha lá. Ailon Tong. Ó. E aí, rapaziada? Bom, hein? O garotinho é liso ou não? Olha só mais uma jogada dele aí, ó. Alguns lances. Interessante, hein, cara? Olha. Moleque tem qualidade, hein? Pô, tomara que vingue, né, galera? Tomara que vingue, né? Mostra ter potencial, ó. Habilidoso pra caramba. Molequinho liso, rabisqueiro. Interessante, tá em Cotia. Segundo a página Aspirantes Tricolores, tá em Cotia esse garoto aí, hein, mano? Olho nele, anota esse nome, hein, rapaziada. Dá pra ver que o moleque é de fato diferente, né? Eu gostei, achei legal aí, tomara que vingue. Vamos torcer pra esse moleque representar. Ele até jogou já em um torneio que tem de sub-13, já jogou pelo São Paulo. Eu vou tentar buscar mais informações dele aí pra trazer aqui pra vocês.